Meus irmãos e minhas irmãs, boa noite a todos e a todas. É com grande alegria que iniciamos mais uma transmissão ao vivo, diretamente da primeira igreja cristã evangélica de Codó. Então, veja bem, acompanhe a Bíblia em Atos 27, 27. Quando chegou a 14ª noite, sendo nós banidos de um lado para o outro no mar Adriático, por volta da meia-noite, pressentiram os marinheiros que se aproximavam de alguma terra, e lançando o prumo, acharam 20 braças. Passando um pouco mais adiante, tomando a lançar o prumo, acharam 15 braças. E receosos de que fôssemos atirados contra lugares rochosos, lançaram da polpa 4 âncoras e oravam para que rompesse o dia. Procurando os marinheiros fugir do navio e tendo arriado o bote no mar, a pretexto de que estavam para largar âncoras da proa, disse Paulo ao centurião e aos soldados: se estes não permanecerem a bordo, vós não podereis salvar-vos. Então os soldados cortaram os cabos do bote e o deixaram afastar-se. Enquanto amanhecia, Paulo rogava a todos que se alimentassem, dizendo: hoje é o 14º dia em que, esperando, estáis sem comer, nada tendo provado. Eu vos rogo que comais, porque disto depende a vossa segurança. Pois nenhum de vós perderá nem mesmo um fio de cabelo. Tendo dito isto, tomando um pão, deu graças a Deus na presença de todos, e depois de partir, começou a comer. Versículo 36. Todos cobraram ânimo e se puseram também a comer. Estavam no navio 276 pessoas a bordo. Refeitos com a comida, aliviaram o navio, lançando o trigo no mar. Quando amanheceu, não reconheceram a terra, mas avistaram uma enseada onde havia praia. Então consultaram entre si se não podiam encalhar ali o navio. Levantando as âncoras, deixaram-no ir ao mar, largando também as amarras do leme. E alçando a vela de proa ao vento, dirigiram-se para a praia. Dando, porém, num lugar onde 2 correntes se encontravam, encalharam ali o navio. A proa encravou-se e ficou imóvel, mas a polpa se abria pela violência do mar. O parecer dos soldados era que matassem os presos para que nenhum deles nadando fugisse. Mas o centurião, querendo salvar a Paulo, impediu-os de fazer e ordenou que os que soubessem nadar fossem os primeiros a lançar-se ao mar e alcançar a terra. Quanto aos demais, que se salvassem uns em tábuas e outros em destroços do navio. E foi assim que todos se salvaram. Que Deus nos abençoe com a bênção e a singularidade da sua palavra. Meus irmãos e minhas irmãs, este capítulo é um capítulo muito longo e eu li só a parte final. Mas esse texto, ele foi escrito por Lucas. O Lucas, o médico amado, mas ele não somente era médico, ele também era historiador. E ele estava nesta caravana com o apóstolo Paulo, que estava preso, sendo conduzido para Roma em um navio
com 276 pessoas. Muita gente naquele navio. E a Bíblia diz que aquela viagem, a Bíblia nos informa que aquela viagem foi uma viagem longa e uma viagem sofrida, porque todos os que estavam presentes enfrentaram uma grande tempestade. E aquela tempestade, ela promoveu muita tensão, muita desordem emocional, muito medo, muito sofrimento na vida de todos os tripulantes, de todos aqueles que estavam embarcados, todos sofrendo muita angústia. Mas naquele navio estava um homem de Deus, que estava preso injustamente e que seria condenado e morto por conta da sua fé. E a Bíblia diz que aquele homem de Deus, ele fez toda a diferença diante daquela tempestade. Portanto, esse texto, ele é muito importante e ele é muito pertinente para os nossos dias, porque nós também hoje, a humanidade, os 8 bilhões de pessoas do planeta Terra, nós estamos passando por uma tempestade. Nós estamos passando por dias difíceis. Nós estamos confinados em nossas casas por causa de uma pandemia. Estamos todos em um barco. E, portanto, nesse momento, é importante olharmos para a Bíblia, para a palavra de Deus, e recebermos nela a orientação segura, firme, para vencermos as tempestades da vida. E, portanto, diante de qualquer tempestade, a insegurança, a ansiedade e a perplexidade é que toma de conta das pessoas e a gente perde o controle da situação. Portanto, como o texto bíblico nos apresenta uma situação desesperadora, nós iremos encontrar nele como agir diante das tempestades da vida. Qual deve ser a atitude de um filho de Deus quando ele atravessa momentos difíceis? Como devemos agir? Em primeiro lugar, a Bíblia nos ensina aqui, irmãos e irmãs, que diante das tempestades da vida é preciso ter iniciativa. Nas tempestades, tenha iniciativa. Diz a Bíblia aqui em Atos capítulo 27, que quando o barco, durante 14 dias, uma quarentena, estava em cima do mar, à deriva, a ponto de ir a pique, a ponto de naufragar, a Bíblia diz que Paulo tomou a iniciativa de fazer alguma coisa. O versículo 21 de Atos 27 diz: havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: senhores, na verdade, era preciso terem me atendido e não partir de Creta para evitar este dano e esta perda. Mas agora vos aconselho. E aí Paulo vai tomar a iniciativa de fazer alguma coisa. Portanto, amigos, irmãos, internautas queridos, em tempos de crise, é preciso ter iniciativa. E uma iniciativa espontânea, como foi a iniciativa que Paulo apresentou. Crise é lugar de oportunidade. Até a palavra crise, quando você tira o S, como fica? Fica CRI. CRI é lugar, na crise, é lugar de criatividade. Nós estamos experimentando aqui na igreja. Nunca imaginávamos que iríamos apresentar uma transmissão ao vivo, mas a crise
nos levou a tomar essa iniciativa. Portanto, quando o apóstolo Paulo estava diante de um iminente naufrágio, ele tomou a frente, ele agiu, ele não se omitiu, ele se apresentou, porque ele tinha uma proposta para todos aqueles que estavam embarcados. Uma proposta de vida, ele tinha algo a contribuir. Ele não tinha, na verdade, um pensamento pessimista, mas era extremamente otimista. E o apóstolo Paulo não era o capitão do navio. Ele, portanto, era um simples passageiro e numa posição de inferioridade. Mas ele foi e se apresentou ao capitão, às autoridades que estavam lá, o centurião e a todos os embarcados, mostrando que havia uma solução para aquele quadro. Tempo de crise é tempo de ser útil. Tempo de crise é tempo de fazer alguma coisa. Quem sabe faz a hora, já dizia o Geraldo Vandré, tá? E quem sabe e não faz, no fundo não sabe. Portanto, queridos, amados, é tempo de tomar iniciativa na família. Deus tem dado assim uma oportunidade extraordinária para as famílias ficarem juntas. Podemos viver sem aquele frisson da sociedade. Deus tem nos recolhido na família. Portanto, é tempo de estar em casa com as famílias, é tempo talvez de mudar hábitos, é tempo de fazer alguma coisa diferente na casa, é tempo de tornar os relacionamentos mais saudáveis, é tempo de se aproximar mais das pessoas. Isto é tempo de tomar iniciativa. Muitos idosos estão aprisionados. Muitos idosos não estão sabendo como lidar com o confinamento. Podem estar numa situação de estresse. É hora de tomar a iniciativa de ajudá-los. Portanto, é tempo de tomar a iniciativa de orar uns pelos outros, de interceder uns pelos outros, de termos plantões de oração, como aqui na nossa igreja nós instituímos. Na igreja, nós estamos separados fisicamente, porque a nossa igreja está seguindo a orientação das autoridades sanitárias, dos médicos. Deus cura as pessoas de várias maneiras, e uma delas é através dos médicos. A graça comum de Deus alcança a equipe médica, os médicos, os enfermeiros. Grande abraço ao Del, a Camila, a Samira, a irmã Wagner, que são da área da saúde da nossa igreja. O Felipe, o Fernando e tantos outros, né, que são da nossa igreja, que Deus tem usado para abençoar a vida de outros. Portanto, nós estamos separados fisicamente, mas estamos unidos espiritualmente, e é tempo de nos colocarmos nas mãos de Deus para sermos bênçãos na vida dos outros. Nas crises, nas tempestades da vida, não seja omisso, mas tenha iniciativa, faça alguma coisa, seja uma bênção na vida do outro. Deus nos abençoou para sermos bênção na vida do outro. Como vencer as tempestades da vida? Tendo iniciativa. Em segundo lugar, combatendo o desânimo. Nós encontramos muito claramente isso na Bíblia. Observe aí o que diz Atos capítulo 27, de 22 a 25. Mas já agora vos aconselho bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá de entre vocês, não somente o navio, porque esta mesma noite um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, é preciso que compareças perante César, e eis que Deus, por sua graça, te deu todos quanto navegam contigo. Portanto, senhores, tende bom ânimo, pois eu confio em Deus que sucederá do modo por que me foi dito. Porém, é necessário que vamos dar uma ilha.
Queridos irmãos, aqui nós encontramos o apóstolo Paulo combatendo o desânimo. Geralmente, em época de tempestades, de crises, sejam quais forem, há pessoas que são dadas ao desânimo, que se entregam, que se abatem. E aqui a Bíblia diz que diante de um naufrágio iminente, pessoas nervosas, sem comer, achando que o final da sua vida estava ali diante do naufrágio, o apóstolo Paulo entra, ungido pelo Espírito Santo, e ele combate o desânimo, pregando a todos o bom ânimo. Querido, amados, amadas, eu posso dizer a você, que me assiste nesta hora, que o desânimo contagia muito mais do que uma gripe. O desânimo, ele é avassalador. É necessário nas crises, é necessário diante dos ventos contrários, é necessário quando o barco está indo à deriva, ter ânimo forte. É aquilo que Deus disse a Josué: ser forte e corajoso, não temas, nem te espante. E agora estava ali um homem encorajando 276 pessoas. E a pergunta é: como o apóstolo Paulo encorajou tanta gente? Qual foi a fonte do seu encorajamento? E a Bíblia diz, meus irmãos, foram as palavras de Deus. Foram as palavras de Deus. Ele mesmo disse aqui: um anjo de Deus esteve comigo. Deus falou comigo por um anjo. E ele prometeu, esse Deus eterno prometeu que ninguém iria morrer. E nem um fio de cabelo iria cair da cabeça de todos aqueles. Então, Paulo estava trazendo uma palavra de ânimo, de bom ânimo, porque a palavra não era dele, a palavra era de Deus. Eram as promessas de Deus. Nós temos na Bíblia muitas promessas, fiéis promessas, e nenhuma só palavra falha de todas as boas promessas do Senhor. Portanto, irmãos e irmãs, nós temos promessas de Deus para atravessar essa pandemia. Nós temos promessas fiéis do Senhor, um Deus justo, para atravessar este momento de crise, porque ele vai passar. Esse momento vai passar. E esse Deus é um Deus que não mente. Talvez você esteja preocupado: como eu vou pagar minhas contas? Muita gente desempregada, tá? A Bíblia diz: o meu Deus, segundo a sua riqueza e graça e glória, há de suprir todas as vossas necessidades. Deus não nos abandona na pandemia. O coronavírus não nos afasta de Deus. Logo, precisamos de encorajamento, de coragem. Coragem que vem de Deus. A Bíblia nos manda, na verdade, a não temer, mas confiar. Confiar em Deus. Colocar a nossa vida na perspectiva correta. Não olhar para as circunstâncias, mas olhar para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Quando nós tiramos o pensamento de Jesus e colocamos nas circunstâncias, a nossa tendência é sermos tomados pelo medo, pelo desânimo. E é no meio das adversidades que nós encontramos as maiores oportunidades. Foi numa grande adversidade que o apóstolo Paulo encontrou uma grande oportunidade de evangelizar 276 pessoas. Qual é a nossa esperança? Qual é a nossa esperança? Onde reside a nossa esperança? Cristo é a nossa esperança.
Jesus é a nossa esperança. Ele venceu a morte. Ele venceu a morte. Ele é a própria vida. Ele se identificou como eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai senão por mim. Portanto, a nossa esperança está em Cristo e na sua ressurreição. Logo, queridos, a Bíblia aqui nos dá duas orientações iniciais sobre como vencer as tempestades da vida. Primeira, com iniciativa. Segunda, combatendo o desânimo. Não deixe o desânimo lhe abater. E em terceiro lugar, e concluindo a nossa reflexão, nós podemos vencer as tempestades da vida agindo com bom senso. Agindo com bom senso. O apóstolo Paulo, em Atos 27, no versículo 10, ele vai apresentar fé e bom senso. Fé e razão andam de mãos dadas. No versículo 10, ele diz, dizendo-lhes: senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muitos prejuízos, não só da carga do navio, mas também da nossa vida. Paulo raciocinando, ele estava arrazoando naquele momento. Portanto, meus irmãos, hoje, mais do que nunca, e sempre precisamos de bom senso. Na crise, bom senso. Na crise, não tome decisões precipitadas. Na crise, alie a fé com a sensatez, a lucidez. E é por isso que ele diz: não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. O enchimento do Espírito é o bom senso e a lucidez que vem de Deus para orientar o cristão a viver. E nós encontramos no texto, pelo menos em alguns momentos, o apóstolo Paulo demonstrando o bom senso, tá? Isto é, no versículos de 30 a 32, se você está com sua Bíblia aí, você vai observar um fato interessante. Procurando os marinheiros fugir do navio e tendo arriado o bote no mar, a pretexto de que estavam para largar âncoras da proa, disse Paulo ao centurião e aos soldados: se estes não permanecerem a bordo, vós não podereis salvar-vos. Aqui, bom senso do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo percebeu que os soldados queriam fugir do barco, se lançar ao mar, com uma atitude de egoísmo e de individualismo. Vou salvar a minha vida e o resto que morra, que se exploda, tá? E aqui Paulo diz: olha, essa atitude não é sensata, falta bom senso em vocês. Ao invés do egoísmo e do individualismo, vocês devem desenvolver a cooperação e a colaboração. E a gente percebe que no meio das crises existem pessoas individualistas, egocêntricas, mas também existem pessoas solidárias. E, portanto, aqui Paulo alia a fé ao bom senso. Agir com senso. Estamos todos juntos. 8 bilhões de pessoas vulneráveis. Então, todos precisamos estar juntos, porque estamos no mesmo barco. Ouvi esses dias, ontem, que por conta dessa pandemia, 53 mil pessoas já morreram. Muita gente. É morte de guerra. Estamos vivendo, portanto, um momento muito tenebroso. Então, a ideia é estarmos juntos, já que não podemos estar fisicamente, mas estarmos juntos emocionalmente, intercedendo um pelos outros e usando os recursos que Deus tem nos dado para interagir assim uns com os outros. Sabe, queridos, estava me preparando para esta reflexão e eu li algo que me deixou estarrecido e me deixou muito triste.
Eu vi que na Coreia do Sul, uma igreja decidiu manter os seus cultos, mesmo sendo orientados pelas autoridades sanitárias que não deveriam. E aquela igreja, dizendo que tinha muita fé, resolveu, na verdade, realizar os seus cultos, e por conta daquela igreja houve uma disseminação de 60% do coronavírus, porque não quiseram suspender os cultos presenciais. Nós suspendemos, porque as autoridades mandaram, e só iremos voltar quando as autoridades também enviar, tá? Porque isso se chama bom senso, sensatez. Como agir na tempestade? Com bom senso, né? Com racionalidade, aliando fé e razão. Finalmente, amados, por causa de um homem de Deus, por causa do pastor Paulo, no ano 59 depois de Cristo, todos os que navegavam naquele barco foram salvos. Ali estava um homem de Deus que fez a diferença, tá? Os soldados resolveram matar os prisioneiros, e um centurião que estava lá e era amigo de Paulo não permitiu, e por isso todos foram salvos. Muitos são beneficiados por aqueles que agem por iniciativa, combatendo o desânimo, agindo com bom senso. Portanto, este é o momento de nós que somos filhos de Deus, sermos diferentes e fazermos diferença na sociedade em que nós estamos inseridos. A pergunta é: como vamos sair desta crise? Você individualmente, como a igreja vai sair desta crise? Nós estamos sentindo falta da igreja, da comunhão dos santos. A gente até fala aqui na igreja do grude santo. Nós estamos sentindo falta, mas isso é momentâneo, é circunstancial, tá? É necessário, portanto, nesse momento, que todos nós tomemos iniciativas de abençoarmos a vida dos outros. É necessário combater o desânimo, talvez de alguém que esteja sofrendo muita angústia, abatido no seu individualismo. É necessário ter o bom senso. Queridos, que Deus nos abençoe. Que Deus abençoe o seu coração. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe a sua família. E vamos atravessar juntos pela fé, rompendo em fé, sabendo que Deus está conosco e a sua bênção, ela é para sempre em nossas vidas. Que Deus abençoe a todos nós e toda a glória a Jesus. Que o Brasil aprenda cada vez mais através de Cristo, através da sua igreja, da sua palavra. Iremos orar e impetrar a bênção apostólica neste momento. Senhor nosso Deus e Pai, nós te rendemos graças por este momento de culto, por este momento de louvor, de adoração, quando mesmo distantes fisicamente dos irmãos, nós estamos tão próximos em espírito, nós estamos bem presentes na vida do outro, porque nós temos o mesmo Senhor, a mesma fé, o mesmo amor, a mesma esperança, somos filhos do mesmo Deus e temos o DNA de Jesus em nossos corações. Obrigado a Deus pela presença do Senhor em nossas vidas, na nossa história, nos conduzindo. Ó Deus, e o desafio da palavra hoje pregada, que seja bem posto em nossos corações, que venhamos vencer as adversidades da vida, as tempestades da vida, tomando iniciativa, com bom ânimo, com ousadia, agindo com bom senso e fazendo a diferença no mundo que nós estamos inseridos. Nós somos o sal da terra
Portanto, estamos aqui exatamente para fazer a vontade de Deus. Que o Senhor abençoe a todos aqueles que nos assistem, suas famílias, e nos dando uma boa noite e um sono reparador. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que o amor de Deus nosso Pai, e as consolações do Espírito Santo permaneçam sobre todos vós, não somente agora, mas para todos sempre. Amém. Deus os abençoe. Tenham